Teve uma vez, assim, foi muito interessante, nós estávamos construindo, né? A igreja estava mudando de lugar, nós estávamos construindo a igreja. A igreja. E aí o pedreiro parou na minha janela e nós começamos a conversar. Eu estava no escritório, ele apareceu na janela, assim, à minha esquerda, e começamos a conversar. E aí ele disse que ele estava passando uma necessidade financeira, ele começou a compartilhar a situação dele. E eu era o pastor lá principal da igreja, eu tinha condição de dar um dinheiro para ele e ir descontando aos poucos. A igreja tinha condição de fazer isso. Mas naquela hora Deus falou assim: Massal, é para você dar o dinheiro. E eu senti, aí eu falei para ele: olha, eu sinto de Deus de abençoar a sua vida. E fiz um cheque naquela época, que era um cheque no valor de um salário mínimo. E aquilo ia fazer falta para mim. E eu dei o cheque. Aí eu voltei para casa e falei para minha mulher: ó, aconteceu isso, eu dei o cheque. Você tá louco? Vai faltar dinheiro, e pá. E a mulher fica preocupada, né? Aí falou assim: ó, não vamos nem discutir agora, que eu vou dar um estudo. Aí, e ó, fui embora. Essa é a desculpa pastoral oficial. Você tem compromisso, ó. E aí a minha mulher, chateada, ligou para a mãe dela, né? Nós lá em Pompeia, a mãe dela morava aqui em São Paulo. E aí a mãe dela falou assim: ó, o Ciro, que é um primo, né, da minha esposa, tinha ido nos visitar e ele tinha criticado, até de certa maneira, de eu ter largado a engenharia para viver lá em Pompeia e tal, né, abandonar a engenharia, tudo. Mas ele foi lá e visitou. E aí ele voltou e escreveu uma carta dizendo assim: poxa, eu vi o quanto que Deus está abençoando vocês, tal, tal. E ele deixou uma oferta. Olha só. Sabe quanto que era o cheque? Era 2 salários mínimos. Ó, o dobro. O dobro. Então, quando eu estava ali fazendo o cheque, doando um salário mínimo, eu já sabia que lá em São Paulo tinha já vinha o dobro. Então, tremendo, né? assim, eu tenho experiências com Deus, de ver Deus suprindo, né, de uma forma tão maravilhosa na minha vida, situações assim. Só mais um exemplo, né? Porque eu acho que essa área financeira é uma área que eu acho... Ela pega bem para todo mundo, né? Eu estava organizando um evento lá na Europa, lá na Alemanha, em Munique. E eu tinha alugado um salão, 12 mil euros, para fazer o evento. E aí, quando eu percebi que não ia dar quantidade de pessoas, eu liguei para o pastor e falei assim: pastor, o negócio é o seguinte, vamos cancelar e vamos fazer na sua igreja. A igreja dele cabia 200 a 300 pessoas ali. Falei assim: olha, vamos cancelar porque aí a gente faz na sua igreja e não vamos ter custo, que ele não ia cobrar nada para fazer na igreja dele. E aí falou: Massal, os caras vão cobrar uma multa. Eu falei: mas quanto é essa multa? Eu não sei, mas eles vão cobrar uma multa. Mas eu falei: eles não vão cobrar 12 mil euros. Então pode cancelar. E ele cancelou. E aí eu cheguei lá na Alemanha e perguntei para ele: e aí, quanto é que é a multa? Eu falei: não sei. Daqui a pouco eles vão ligar e vão dar essa multa aí. E eu fiquei sem saber e correndo o evento. Aí chegou um dia, o meu irmão, né, sabendo... Aliás, o pastor da igreja veio conversar comigo: vamos orar um pelo outro. Aí eu falei pro pastor ali, né, ele veio orar por mim, falei: ó, tá essa situação, eu tô fazendo esse evento, nem sei quanto que eu tô devendo, né, e eu tô meio preocupado com isso. Aí vamos orar, oramos. No dia seguinte de manhã, o meu irmão falou assim: desculpa, era 18 mil euros o negócio. 18 mil euros. E aí o meu irmão falou assim: olha, Massal, os caras deram um valor e o pastor não queria falar para você não ficar chateado. Eu falei: não. Tirar sua espiritualidade. Fala quanto que é o prejuízo aí. 12 mil euros eles me cobraram de multa. E você não pode reclamar. Nossa. 12 mil euros. Quer dizer, mais da metade.
E não tinha cláusula nenhuma de multa. Ah, Isso significa, mas aí você não é obrigado a pagar se não tem cláusula. é o esquema alemão. Não, esquema É o alemão, esquema filho. alemão. Na Alemanha ele falou, é isso aqui, você vai ter que pagar. Aí eu não tinha dinheiro para pagar. O evento estava se pagando. Aí eu, tudo bem, agora eu sei, vamos orar, Deus vai ter que providenciar esse dinheiro. Aí eu cheguei de manhã, a Ana Paula Valadão foi para pregar. E aí ela começou a falar do início do ministério dela, que ela recebeu uma proposta da Som Livre para gravar, ia ganhar assim, ela poderia com dinheiro comprar uma mansão lá em Belo Horizonte, ela falou. Mas ela falou assim que Deus não quis que ela fizesse isso e ela recusou. Mas ela disse que... E ela morava num apartamento pequenininho. E os caras iam dar um dinheiro que ela poderia comprar uma mansão lá em Belo Horizonte. E ela recusou. 3 meses depois, uns empresários lá apareceram e falaram assim, olha, nós queremos dar uma oferta para você. E deram o valor que ela ia ganhar, mais ou menos. Pelo contrato. Ela comprou uma mansão com esse... Uma mansão não, uma casa grande. Casa boa. É, bem boa ali. E ela estava contando isso e tal. E aí o marido dela, o Gustavo, chegou, foi lá na frente e falou bem assim, olha... Eu não sei o que está a situação financeira aí do evento, tal, não sei o quê, mas eu queria que a gente desse uma oferta bem caprichada, né, para o Massal aqui, para pagar todas as contas, para abençoar o ministério e tal. E abriu uma caixa de violão, aquela caixa alta, não é pequenininha, não. Não era flat. Não era uma guitarra, era um bem violão. parrudão. 12 Abriu aquilo cordas. lá e a turma começou a trazer e aquela caixa ficou lotada de dinheiro. Aí eu tô lá, aí o pastor veio, me abraçou, e nós pulamos de alegria, tal, né? Deus respondeu, tá? Deus está respondendo, tal. E aí eu vi uma pessoa ajoelhada orando. Você deu esse dinheiro também. Não, eu não sei, calma. Pela cara que calma, ele fez, não é possível essa calma, grana. calma. Eu pus a mão naquela pessoa... Não sei por que eu fui botar a mão nela. E comecei a orar e abençoar ela. E quando eu comecei a orar, Deus falou assim para mim, Massal, esse dinheiro não é seu. Eu sabia. Eu tinha total pela cara, eu sabia. Essas horas você nem olha, você fala, não. Beleza. Olha, quando Deus falar com você, você não pode alegar ignorância. Mas como, Deus? Eu tô devendo 12 mil euros. Eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou assim, não, esse dinheiro não é para você. É para você dar para aquele pastor ali. Era um pastor da Holanda. Um brasileiro. Aí eu cheguei, o Gustavo pegou a caixa, fechou. Quando ele Saiu fechou, correndo. tinha dinheiro. Saindo pelo lado. E aí eles iam sair para contar. Quando eles iam sair para contar, eu falei assim, peraí. Deus falou para mim que esse dinheiro não é para eu Imagina a cara do outro pastor. pegar o dinheiro. Deus tocou meu coração e falou para mim que é para dar o dinheiro pro fulano. Quando eu falei isso, Nossa. os membros da igreja deles foram gritando, correndo e chorando, porque aquele pastor estava passando uma necessidade tão grande que o cara que estava do lado dele, um outro pastor, ele testemunhou depois, se ele tinha 100 euros. Ele não sabia se jogava lá na caixa ou se dava o dinheiro para o cara. Mas ele falou, botei ali na caixa. E eu não sabia, ninguém, só o pessoal da igreja sabia que ele estava passando uma necessidade muito grande. Que tremendo, hein? Uau. E aí... Como é que eu faço? Os 12 mil. Os 12 O problema dele estava resolvido. Agora tem o problema. Os 12 mil. Aí chegou, acabou a reunião, veio um cara que morava na Itália, e aí ele chegou e falou, Massal, o evento... Realmente, o evento ali era assim, um ar espiritual que você não imagina. Poucos eventos eu fui, onde você sente, uma parece presença. que o ar tá diferente, uma presença de Deus. E o cara lá falou, eu nunca participei de um negócio desse.
E eu quero que um dia você vá para a Itália. Até hoje eu não fui na casa dele, né? Mas ele falou que queria que eu fosse lá. E ele me deu uma oferta. E o cheque foi de 2.000 euros, né? Falei, poxa, já ajuda, né? Bastante dinheiro. Só né? falta 10 agora. Só falta 10. Aí o evento estava acabando. E aí tinha aquele monte de gente querendo falar comigo e tal. E eu já estava bem cansado, né? E eu atendendo todo mundo. Aí tinha um cara assim me esperando. Quando acabou todo mundo, ele falou, Marcelo, quero falar com você. Eu chamei o cara, vamos sentar aqui. Era um cara alemão casado com uma brasileira. E ele falou assim, olha, eu fui tão abençoado aqui. E eu falei com o meu pastor. E o pastor falou assim que eles queriam abençoar o meu ministério. E eles deram 5.000 euros. Assim, do nada. Do nada. Só para ter uma noçãozinha, né? 5.000 euros hoje é mais do que 30 mil reais, né? 5.000 euros. O cara chegou. O que ele devia Já era deu 60 7.000 euros. Já passou da metade. E aí, quando eu estava indo embora, né? Já acabou o evento, tudo e tal. Tinha um jogador que tinha ido no evento, né? Pode O revelar Cacau. nomes? Não, Cacau. Cacau. Quero honrar Na ele. Alemanha. Cacau. Ele foi lá no evento, nós tivemos uma conversa muito rápida, né? E o Cacau me deu uma oferta de 3.000 euros naquela época. Chegamos em 10. Chegamos em 10. É E vários aí, milagrinhos assim. Então, enfim, o resto eu tive que pôr do meu bolso, mas Era menos do que você esperava, né? Quando você pensou na multa, né? Nossa. Mas o Não era 2.000, né? que eu quero dizer assim, né? Você vê como é que Deus prova o nosso coração. E é engraçado, né? Porque ele te dá uma caixa cheinha de dinheiro e fala, resolvi o seu problema. Dá pra ele. Deus tem um senso de humor muito peculiar com esse negócio de dinheiro, viu? Eu já tive.